Bom, boa noite a todos. Boa noite. Eu considero sempre uma boa noite quando gente de bem se junta para pensar nas coisas que nos afetam, em todos aqueles problemas que, de alguma forma, fazem com que a nossa vida fique mais fácil ou mais difícil. E eu acho que todos nós temos que pensar em simplificar a nossa vida. Não quer dizer que a nossa vida seja fácil, né? Mas nós temos que tentar, dentro das entidades, fazer com que isso seja sempre o melhor possível. Licínio, eu queria agradecer a amizade, o convite que nós recebemos. Transmita ao nosso presidente, por favor, Zé Augusto Viana Neto, o nosso abraço de agradecimento também. Em nome deles, quero cumprimentar todos vocês aqui também. Eu queria aproveitar também para cumprimentar a Priscila Vidigal, em nome dela, cumprimentar todas as corretoras também, que também, cada vez mais, nós vemos cada vez mais corretoras no meio, no ramo, e eu acho que isso é muito bom para todos nós. Bom, eu preparei alguma coisa aqui que eu queria comentar com vocês. Então, uma das condições necessárias, né, embora não suficientes para promover o desenvolvimento, é a estabilidade das regras. É essencial oferecer para todos os agentes um quadro de referência que permita realizar investimentos, de uma maneira geral, e que se baseie no horizonte de longo prazo. Nós todos trabalhamos com alguma coisa que é o sonho das pessoas, de adquirir sua casa, seu escritório, seu imóvel, etc. Então, tudo isso representa um sonho que exige estabilidade, exige que se tenha um futuro. Eu acho que o Brasil galgou um enorme passo ao estabilizar a inflação. Existe um Brasil antes da inflação e um Brasil pós-inflação. O Brasil antes da inflação, nós tínhamos uma moeda, nós tínhamos que transformar em algo real aquilo que era irreal. Nós tínhamos que ir para o concreto. Então, o imóvel se tornava alguma coisa concreta, fazer com que o nosso aquele reserva de valor. Hoje, nós temos uma outra realidade. Eu me lembro da época, eu venho da indústria, do chão de fábrica, que você primeiro pensava no imóvel, depois no que você ia fazer lá dentro da fábrica. Hoje, você tem uma mudança radical nesse aspecto. Você tem hoje fábricas dedicadas a fazer um determinado produto, X peças daquele produto e pronto. Você antigamente tinha uma fábrica que tinha você tinha um torno, você tinha gente que era capaz de fabricar máquinas lá dentro. Hoje você tem um equipamento que fabrica um produto pronto numa determinada quantidade. Então, uma fábrica foi feita para fazer 1 milhão de peças daquela. Na hora que terminar aquilo, joga fora. E você tem uma cobertura que você tem que usar para aqui. Bom, eu não vou falar desses assuntos para quem conhece esse assunto. Eu só quero dizer que, de uma maneira geral, nós temos que ter estabilidade. Quanto mais estabilidade, quanto mais regras claras, quanto menos burocracia, melhor para todos nós. E as entidades existem para isso, né? Para representar esse anseio que todos têm e que nós temos que fazer com que governos sintam essa necessidade, que é ruim para todos, quando você não tem essa estabilidade. Então, mudanças frequentes no marco regulatório geram incertezas, desorientam o empresário e inibem o investimento. Não basta, contudo, apenas que a regra seja estável. Elas precisam ser claras, simples, flexíveis e uniformes, garantindo não apenas a compreensão, como também o seu cumprimento. É necessário também que não haja burocracia e intervencionismo em excesso, que limitem a criatividade e a liberdade de atuação. Infelizmente, essas condições parece que estamos longe ainda de conseguir isso tudo. Uma vez que temos legislação em excesso, altamente intervencionista, cada vez mais, sujeita a constante alteração que provoca instabilidade e insegurança jurídica. A burocracia e o intervencionismo não se limitam às atividades empresariais ou à relação com os consumidores, atingem muitas vezes direitos individuais, com leis que, ao invés de procurar adaptar as regras, procuram moldar a sociedade. Eu acho que esse é um ponto importante, que nós temos que começar a entender e perceber que a sociedade está sendo moldada. Nós estamos cada vez mais entrando num processo que aparentemente tem uma aparência de democracia e cada vez mais nós estamos nos limitando. Um estudo do IBPT, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias,
mostrou que depois de 23 anos da Constituição, foram editadas, olha o número, 4.353.665 normas legais. Não tem nada parecido em lugar nenhum do mundo. Essa comparação foi feita com países extremamente burocratizados, etc. Nada se parece com isso. 4.353.665 normas, das quais 73 emendas constitucionais. Você mexe na pedra fundamental de uma nação, que é a Constituição, ela foi abalada 73 vezes. Além de leis, medidas provisórias, decretos, portarias e atos normativos. Esse emaranhado de leis invalida o princípio que ninguém pode desconhecer a lei. Existe aquele princípio que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. No caso do Brasil, nós temos o direito de desconhecer a lei. O emaranhado é de tal ordem, e quantas vezes o empreendedor, o empresário tem que olhar, e aí tem o papel do advogado, do contador, etc., que diz, olha, você tem essa opção, mas qual é a melhor? Bem, você tem essa opção e aquela... Parece que não existe uma regra clara, né? Então, mudanças constantes nessa legislação também mostram as dificuldades que o empresário, até o cidadão, enfrenta para manter informado, quanto mais para cumprir. Hoje tem uma frase, a legisferação, quer dizer, a fúria de legislar brasileira se dá em todos os níveis de governo e cria um emaranhado burocrático que impõe ônus e riscos para as empresas e os cidadãos. Com a evolução da informática, o que se imaginava? Se imaginava que nós fôssemos ter uma enorme simplificação, que tudo isso fosse ser muito facilitado. Ao contrário, informatizaram a burocracia. A burocracia foi informatizada. Quer dizer, a coisa piorou, você teve que fazer mais uma etapa. Muito bom. Então, quem está perdendo com isso? O contribuinte perde com isso, o fisco perde com isso também. O que se verifica, no entanto, é que, em vez da simplificação, está incorrendo, como eu disse, a informação da burocracia. Além da matéria tributária, que gera burocracia, o problema da defesa do consumidor. Em nome da defesa do consumidor, eu tenho muita preocupação quando alguém quer defender muito alguma coisa. Defender o quê contra quem? Certo? Parece que estão nos pondo uns contra os outros. Nós estamos num ponto hoje que você tem que perguntar, muitas vezes, não mais o que não pode ser feito, mas o que pode. Hoje, um pequeno comerciante, etc., ele está numa situação que ele tem que se perguntar 500 vezes o que pode fazer, o que não pode. O que não pode, não... Eu só tentar explicar melhor o que eu quero dizer. No serviço público, existe a mentalidade do serviço... Não é mentalidade, a origem do serviço público diz assim... Vamos voltar melhor, desculpe. Na vida privada, você tem uma legislação e você corre o risco, você vai até onde a lei permite. No serviço público, ao contrário, você só pode fazer o que a lei determina. Só pode fazer o que a lei determina. Então, por exemplo, você entra numa secretaria, lá tem 8 níveis hierárquicos. Você diz assim, não, vamos mudar isso para 3, como todo mundo tem hoje, no máximo 3, etc. Né? Alguém chega e diz assim, não pode, você tem que fazer uma lei, tem que passar uma lei para mudar isso. Mas, espera aí, uma lei para mudar a nível hierárquico? Agora, eu entendo que isso tem que ser feito, porque senão cada um que entra lá resolve mudar tudo. Né? Então, tem que ter um processo mesmo. Só que esta mentalidade, como a sociedade não reagiu nos últimos anos, eu estou falando nos últimos bons anos, não estou me incluindo nisso, essa mentalidade passou para a iniciativa privada. Então, o poder público, quando olha para a gente, ele diz assim, espera aí, eu vou dizer para esse cara o que ele pode fazer, o que ele não pode, de que jeito pode, como pode, etc. Então, nós estamos entrando num regime que você, quando começa a olhar, você está completamente cercado. Isso inibe a capacidade das pessoas de se realizar, de crescer. Vou dar um exemplo. Quem sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, você quer comprar alguma coisa ou vender alguma coisa, você pega um pedaço de papel e anota no pedaço de papel, e aquilo é um documento, acabou. Não é?
Você quer abrir uma empresa, você entra no computador, bota lá o teu nome, as coisas todas, e você diz, declaro, sob as penas da lei, que não vou, que tenho conhecimento dos riscos, etc., tal, põe no correio e acabou. 2 dias depois você recebe uma licença. Agora, ai de você se não fizer a coisa direita. Mas o legislador olha para você e diz assim, eu confio em você, certo? Eu confio em você. Aqui é o contrário. Aqui ele diz, eu desconfio de você o tempo todo. Você não é confiável. Você é contribuinte, você tem que pagar no dia certo, a quantia que eu achar, do jeito que eu disser, da forma que eu disser. Você tem que me dar 500 e tantas informações. Por quê? Porque eu não confio em você por princípio. Não é? Bom, então, toda essa legislação está nos... Agora, isso sem falar em legislação trabalhista. A legislação trabalhista, nós estamos chegando num limite da irracionalidade total. Então, de novo, a defesa do trabalho. Que defesa é essa que faz com que as pessoas não consigam ter um emprego? Nós estamos vivendo um momento de pleno emprego. Não estou ignorando esse fato. O que eu estou dizendo é que no Brasil, para você ter um emprego, sai caro para quem emprega e pouco para quem recebe. Porque nesse intermédio tem alguém que está nos sugando. A tributação no Brasil, de uma maneira geral, vem subindo mais do que a inflação nos últimos 10 anos de uma forma absurda. É 5%, 6% acima do crescimento do país. Nós vamos atingir agora, nesses próximos dias, R$ 1 trilhão de arrecadação entre município, Estado e governo federal. E isto é quase 15 dias antes do ano passado. E o ano passado, em relação ao ano anterior, foi praticamente mais 15, 20 dias, e tem sido assim a cada ano. Ou seja, a cada ano que passa, nós estamos arrecadando esse trilhão um pouco antes. E o Brasil não está crescendo. Então, nós estamos chegando num ponto que nós estamos vendo decrescer as atividades, a indústria, porque a indústria é que mais sofre nesse problema todo, né? Porque ela é a mais complexa das atividades todas. Então, ela está começando a murchar. Por enquanto, a gente não percebe isso, porque os empregos que a indústria está soltando estão sendo incorporados nas áreas de serviço, etc., em todas as áreas. Então, por enquanto, nós não estamos sentindo isso. Mas eu acho que todos nós já estamos sentindo um certo travo na garganta, não é verdade? Não tem um sentimento desses? Não existe, no fundo, um sentimento de dizer, espera aí, a coisa já não está do mesmo jeito que estava. Então, infelizmente, nós perdemos uma oportunidade muito grande nesses últimos anos, em que nunca na história do mundo, isso sim, não nunca antes nesse país, mas nunca na história do mundo, nós tivemos uma fase de crescimento mundial permanente. Durante mais de 10 anos, nós tivemos um crescimento do mundo todo. Todo mundo teve. Estamos pagando o preço disso, na Europa, nos Estados Unidos, etc. Mas nós perdemos essa oportunidade para reduzir o custo do Brasil, para fazer com que essas coisas todas acontecessem. Mas, então, nós estamos num ponto que, ao invés da gente se informar o que é proibido, nós precisamos saber o que é permitido e como é permitido. Tem mais essa. Então, uma das coisas que nós temos trabalhado muito lá na associação é no sentido, um trabalho com as receitas, com todas as receitas, dizer o seguinte, nós não podemos mais ter nenhuma exigência burocrática sem que você elimine alguma. Vocês querem mais uma exigência burocrática? Muito bom, vamos fazer essa exigência, mas vamos ver onde é que o que ela substitui. No mínimo, o que ela substitui. Então, eu vou dar para vocês uma informação. Nós temos lá um grupo, que é uma comissão tributária. Quem coordena isso é o doutor Chueri. Ele é professor, doutor, livre-docente, catedrático da São Francisco de Direito Tributário. Então, ele convoca um pessoal lá de muito alto nível, gente do mais alto nível. E, no meio disso, o pessoal da Pricewaterhouse, acho que todo mundo conhece, a grande empresa de auditoria e consultoria, preparou para esse grupo um trabalho sobre obrigações acessórias. Você sabe que tem a obrigação principal, que é pagar o imposto, e a obrigação acessória, que é você informar
o fisco, os fiscos, a respeito de como fazer isso, como não fazer, etc. Eles fizeram um levantamento, que eu não trouxe o número aqui, infelizmente, mas mostra coisas assim. Eu vou dar alguns números aproximados, não muito longe do número real. Em relação ao ICM, tem 70 e tantas obrigações acessórias. Em relação ao IPI, são 40 e tantas obrigações acessórias. Em relação às contribuições sociais, são mais de 60 também. Legislação trabalhista, 40 e tantas. Fizeram um levantamento de quanto a empresa média gasta para... Não é para pagar o imposto, para satisfazer a necessidade do fisco e para fazer com que esse imposto seja pago direito. A média disso é 4% sobre o custo das empresas. Se vocês imaginarem que o custo médio de uma empresa está por volta de 60% do faturamento, se o faturamento é 100, o custo médio está por volta de 60. Então, eles estimaram em 4%, então 4 vezes 6 dá 2,4%. Ou seja, no Brasil, você pega 2,4% do faturamento das empresas, do faturamento, e joga no lixo. Joga no lixo. Isso não serve para nada. Isso não nos traz benefício nenhum. E então, isso é burocracia pura. Então, cada órgão, cada setor quer botar mais a sua informação, quer saber alguma coisa a mais, etc. Mas por que isso? A troco de quê? Já nem falo mais na redução de imposto, mas vocês vejam o que é hoje o problema. Contabilidade, o contador hoje e as empresas todas de advocacia, o problema que tem. E começa a cobrar também por isso, né? Então, esse é um custo Brasil. Vamos imaginar o seguinte, e aí entra o lado, vamos chamar de positivo dessa história toda. Quando é que um país, quando é que uma nação, melhor dizendo, ela se mobiliza? Quando tem uma guerra, né? Quando você tem uma ameaça externa forte, etc., existe uma mobilização total. As empresas... O cara que faz automóvel faz tanque, o outro faz isso. Quer dizer, todo mundo se esforça para o esforço de guerra, né? E isso acontece. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra comercial, certo? Nós temos a China invadindo as nossas prateleiras. Nós não vimos ainda esse problema ser refletido nos empregos, porque, como eu disse, o emprego que é perdido na indústria, né, ele está sendo, como é que chama? Recolocado na área de serviço. Então, só que o produto que esse pessoal está comprando na prateleira já não é mais o produto fabricado por aquela empresa, é um produto que está sendo cada vez mais importado. Esse é um fenômeno mundial? Pois é verdade. Mas nós temos que nos mobilizar. Então, nós estamos entrando numa guerra com um monte de lixo em cima. Nós estamos carregando entulho. Nós estamos indo para a guerra. Você imagina uma legião indo para a guerra carregado, com peso, né? É o que está acontecendo com todos nós. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu sou um eterno otimista nessa história. Quando as coisas acontecem desse jeito, é primeiro necessário que as pessoas tenham consciência de que está acontecendo isso. Senão a gente é como a história do sapo que é cozinhado em água quente, né? A água vai aquecendo e você vai lá dentro e não percebe, né? Acaba morrendo cozido, mas lentamente, você não percebe. E é mais ou menos o que eu acredito que está acontecendo com a nossa sociedade. Mas já começa a ter os primeiros sinais. E eu queria dizer que o importante das entidades de classe é que nós temos que superar divergências, ou até entre possíveis problemas de conflito de interesse, etc., para nós começarmos a pensar. Pensar não, agir concomitantemente nessas coisas. Nós estamos tentando fazer isso lá na associação. Historicamente, já a história dos impostos é uma bandeira importante da associação. Nós vamos soltar em novembro um produto chamado gastômetro. Nós temos o impostômetro, né? Todo mundo conhece lá na Rua Boa Vista o impostômetro, como eu disse. Hã? Queriam tirar. Você soube disso? Está bem informado, hein? Foi uma guerra para não conseguir, para tirar aquilo. Você vê como é que é a história?
Então, o produto está lá há 10 anos, mais ou menos, né? De repente aparece alguém e diz assim, não pode. Mas espera um pouquinho, por que não pode? Não, porque... Mas espera um pouquinho, isso foi antes, foi colocado. E começa aquela discussão sem fim a respeito do assunto. Mas o pretexto da cidade limpa, você tem... Aí que está, uma coisa é você ter informativo, outra coisa é estar vendendo o produto. Ninguém está vendendo um produto ali. Foi bom você ter falado nisso, que me dá a oportunidade de dizer o seguinte. Na Constituição brasileira tem um artigo que diz que você tem o direito de saber quanto você está pagando de imposto. Nós temos o direito de saber quanto estamos pagando de imposto. Então, o que faz o impostômetro é mostrar isso. Dizer, olha, brasileiros, vocês estão pagando isto aqui, a cada dia que passa. Então, número 2, nós temos o direito de saber para onde vai esse imposto. Então, em novembro, agora, nós estamos trabalhando numa ferramenta que é o gastômetro. É como se fosse um Google dos impostos. Você entra lá e você quer saber quanto está pagando de imposto a cidade de Campinas em segurança, por exemplo, né? Quanto está sendo investido, então entra lá. E, ao mesmo tempo, você pode saber também quanto está gastando de giz no grupo escolar, não sei quanto, etc. e tal, né? Ele vai ficar pronto só em novembro, por um motivo óbvio, porque agora tem eleições, e se a gente soltasse isso antes da eleição, ia ser utilizado como ferramenta de briga entre oposição e situação, né? E nós não queremos esse tipo de coisa, nós queremos esclarecimento da população e não esse tipo de coisa. A imprensa vai usar bastante, né? Ao contrário do impostômetro, o impostômetro não fere ninguém, o impostômetro é alguma coisa que todos aceitam, mas o gastômetro não. O gastômetro pega diretamente em quem está ali gerindo o poder público. Então, eu acredito que nós estamos num momento importante da nossa vida, né, da nossa nação. Esse momento é aquele que diz, olha, vamos prestar atenção. Se nós queremos continuar sendo um país em crescimento, um país que realmente pode dar o tipo de futuro que a gente quer para os filhos, para os netos, etc., nós temos que tirar esse entulho das nossas costas. E nós temos uma oportunidade boa agora nessas eleições. Nós temos dito sempre lá na associação que nós não temos partido, mas nós temos lado. O nosso lado é o lado da livre empresa, é o lado da desburocratização, né? É o lado do respeito aos contratos, né? É o lado... Esse é o nosso lado. Quem tiver com esta posição terá sempre o apoio generalizado. Quem não, vai ter a nossa oposição democrática, clara, firme, forte, etc., mas vai ter. São 420 associações no interior e 15 distritais aqui em São Paulo. Entre dirigentes, etc., nós somos por volta de 10 mil no estado de São Paulo. Então, esse pessoal está todo conectado, etc., e vocês vão ver agora, no dia do trilhão, vamos fazer um barulho grande aí, gostaríamos de estar, como sempre, né, muito ligados aqui a vocês, ao Cresce, tem sido um parceiro permanente da associação, porque a gente acredita nas mesmas coisas, né? Então, eu queria realmente agradecer a vocês, eu não quero chatear mais vocês aqui com mais conversa, triste, não é triste, é uma declaração de crença no futuro, não é? Mas eu acredito que nós, de uma certa forma, organizados, nós podemos fazer coisas importantes. Então, muito obrigado a vocês e uma boa noite, eu estou à disposição. Meu nome é Rui Sato, eu sou corretor de imóveis. Eu tenho uma questão que me parece absolutamente relevante em função do assunto abordado. Nós sabemos que a burocracia ela tem um histórico que vem da família real portuguesa, né? Então, me parece que, considerando isso, essa burocracia dificilmente ela vai ser eliminada. Mas me parece que o problema central não está tão somente na burocracia, mas o problema central está naqueles homens que nós elegemos para nos representar, seja nas câmaras municipais, seja nas assembleias legislativas, se na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Aqueles que são relativamente bem informados, que acompanham o noticiário, que acompanham a imprensa, que leem as notícias, que se atualizam, percebem, leem que, principalmente os deputados na Câmara Federal, têm uma atuação
completamente diversa daquelas propostas que os levaram lá. E quem são os grandes responsáveis por eles estarem lá? São os empresários. São os empresários que financiam suas campanhas, né? Então, a minha pergunta é exatamente nesse sentido. Por que um determinado grupo de parlamentares que atua sempre da mesma maneira, continua sendo financiado pelos mesmos empresários e com esses empresários fazendo as mesmas reclamações constantemente? Então, é assim, mais ou menos, é aquela história do sapo. Tá. Né? É alguma coisa que não dá para a gente compreender. Obrigado. Olha, você citou bem, você pega a família real portuguesa, é o único caso no mundo de você ter um reino que se desloca para uma colônia, um reino europeu que se desloca para uma colônia. Não tem nada parecido no mundo. Isso aconteceu só há 200 anos atrás, foi Dom João VI, na Bahia, lá. Aliás, foi a fundação da primeira associação comercial, foi lá, nessa época, quando Dom João VI abre os portos para as nações amigas, né? E começam os primeiros comerciantes ali, a marinha toda era inglesa, o pessoal olha para aquilo e chama aquilo de Chamber of Commerce, né? E ali começa, na Praça do Porto, inclusive, declaração à praça, nome limpo da praça, vem daí, dessa expressão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você pode imaginar a rainha da Inglaterra indo para a África do Sul, por exemplo, com toda a corte e tal, não sei o quê. Quer dizer, é alguma coisa inimaginável. Nós temos um país que é o único no mundo que uma coisa dessa acontece. Mas eu não tenho condição de dar história, não é esse o meu objetivo. Mas se nós fizermos uma análise, estava falando do legislativo hoje, né? Alguém aqui já viu uma medida provisória? Já leu? Levanta o braço aqui quem leu uma medida provisória. Mas a medida provisória hoje, ela contraria completamente... Bom, então, não, mas é pior do que isso. É muito pior do que isso. Você tem a medida provisória, o nome diz, provisório. Ela era feita para ultrapassar a burocracia para alguma coisa de extrema necessidade, relevância e urgência. Esses eram os princípios, necessidade, relevância e urgência, né? Se você ler uma medida provisória, é um cavalo de Troia. Dentro de uma medida provisória, você tem 20, 30 ações diferentes que são aprovadas assim. Mas espera um pouco, mas aí é que eu estou lhe falando. Por que acontece isso? Porque nessa medida provisória, dentro dela, está embutida uma emenda parlamentar. Foi criada essa barbaridade, que é a história da emenda parlamentar. O que é a emenda parlamentar? Cada um dos parlamentares tem lá um X, um determinado valor, 3, 4, 5, 10 milhões de reais, que ele pode usar, entre aspas, da forma que ele bem entender. Ou seja, ele faz, o cara que é da região de Campinas, ele vai lá e dá um dinheirinho para a PAI local, para resolver o telhado, fazer uma pontezinha para não sei o quê, etc. Quer dizer, o princípio da história é o seguinte, se o deputado é federal, ele conhece a região, melhor que ele ninguém para fazer essas pequenas coisas, etc. Só que isso acaba virando uma moeda de troca na sua região. E o que acontece? Os deputados que têm emendas que têm emendas parlamentares numa coisa dessa, um chega para o outro e diz assim, olha, aprova isso aqui que tem as minhas emendas, depois eu voto a sua. Isso é assim, assim, é desse jeito, é dessa forma. Por que isso está acontecendo? Aí nós podemos discutir longamente, mas houve uma predeterminação para que seja feito isso, e o mensalão está mostrando isso agora. Havia uma necessidade de calar o legislativo. Praticamente, o legislativo hoje tem uma cara de legislativo, mas ele não legisla mais nada. Toda medida econômica vai direto para o legislativo e é aprovada. O legislativo hoje não cria nada, você não vê uma ação que tenha vindo do legislativo. O que ela faz é aprovar medidas provisórias. Então, o legislativo foi... O problema hoje, você pode botar quem você quiser lá dentro. Você pode botar quem você quiser lá dentro. E uma das áreas onde existe mais, como é que chama, articulação, é o caso como é que chama, do bloco agrário, não é bloco agrário, bloco ruralista, né?
todo mundo mete o pau no bloco ruralista, etc., mas vai olhar lá, analisar item por item o que o pessoal... Porque o setor agrícola é o que é mais atacado, não é? Que se cria... Nosso país hoje é um país urbano, a maioria da população está na cidade, já perdeu o contato com o campo, não tem muita noção da dificuldade do que é, etc. E tal. Então, cria-se uma nuvem nessas coisas, né? E começa a atacar o campo como se fosse todo mundo um bando de bandidos, depredadores, não sei o quê, etc. Esse bloco organizado é um dos blocos que está conseguindo ainda segurar um pouco esse tipo de coisa. Toda vez que você fala isso, precisa ter coragem para falar isso, porque quando a gente fala isso, alguém taxa logo, esse é de direita, esse é uma besteira danada. O pessoal tem que ler o que está sendo feito lá. Nós temos lá na associação um pessoal que se dedica a isso, a pegar nas comissões, porque isso é outra coisa. Sabe como é que é feito hoje, as comissões? Sai da Casa Civil do Governo Federal, a coisa pronta, e vai para a comissão é aprovada, vira medida provisória e é aprovado. Não, mas não tem como ter. Como é que você vai ter oposição numa situação como essa? Então, ou nós nos organizamos, é isso que eu estou dizendo, ou as forças produtivas, aqueles que dão emprego, que geram riqueza, etc., assumem o seu papel, mas isso é um outro dado. O que está acontecendo hoje? A maioria das entidades de classe virou despachante de pequena causa. Nós temos um probleminha com a alíquota lá, não sei do quê, então contrata alguém para ir lá cuidar do assunto, o outro não sei o quê. Você entendeu? Eu estou falando isso porque eu já presidi outras entidades e não estou criticando, é uma constatação. Quer dizer, houve essa desagregação foi tal, existe no Brasil hoje mais de 3.000 entidades. Quando você tem 3.000 e tantas entidades representando, você não tem nenhuma. Porque cada uma está lá para cuidar do seu pedacinho. Então, a grande causa, essa causa da livre empresa, a causa da desburocratização, etc., quem é que está cuidando disso? Só tem um jeito da gente cuidar disso, é se nós tivermos um mínimo de organização e um mínimo de representatividade. Agora, isso dá um trabalho do cão, certo? Isso dá muito trabalho mesmo. Mas nós nos acostumamos a isso, né? Nós acostumamos a ter alguém que resolva pela gente, etc. Tal. Então, não tem jeito. Se nós não tivermos um mínimo de articulação, você não consegue fazer. E outra coisa, esses últimos anos nós estamos vivendo uma coisa que é trágica, que tem um pessoal já que estuda o assunto chamando da era do deboche. Então, você tem uma coisa que você debate num determinado nível. Então, você tem um ponto de vista, a pessoa rebate, estuda, volta, etc. Tal. Então, esse é um nível de debate. Agora, quando você está num nível que, quando você tem um assunto, o assunto é debochado, contra deboche você não tem contra-argumentação. Se a gente perceber bem, os últimos anos, todas as coisas sérias para valer viraram deboche. E nós estamos nos acostumando a ouvir deboche. Quem inicia isso? Olha, e agora vocês têm paciência um pouco aqui, que é o seguinte. Teve uma... Quando cai o Muro de Berlim, existe um... Por que caiu o Muro de Berlim? O Muro de Berlim caiu quando a Rússia, certo? Que era o país que praticamente mantinha todos os outros demais financeiramente, quebrou. A Rússia quebrou. O sistema quebrou. Quando o sistema quebrou, Cuba quebrou, lá a Coreia do Norte quebrou os países da África todos que estavam... Quebrou, muito bom. E os movimentos todos também quebraram. Então, o Partido Comunista Cubano resolve fazer um grande encontro desses países todos no mundo. E esse encontro aconteceu em São Paulo. O muro caiu em 89, né? Então, em 89, aconteceu aqui em São Paulo, por iniciativa do Partido Comunista Cubano, que organizou isso, um grande encontro. Quem é que estava nesse encontro? O que eu estou dizendo não é invenção, tem atas disso, tem dias, etc. e tal, não sei o quê. Quem é que estava nesse encontro? Hugo Chávez, Montoneiros, as Farc, IRA, ETA, o Irã, pessoal do Irã, etc. Essa turma toda.
Quem é que coordenou, ficou encarregado de coordenar esse projeto? Você tem uma ideia, não? Quem é o brasileiro mais importante em Cuba e tal, etc.? Não. Outro. José Dirceu. José Dirceu foi treinado, capacitado para fazer esse tipo de coisa. Se reuniram aqui em São Paulo, num fórum chamado Fórum de São Paulo. Esse é o assunto mais negado, não é negado, ignorado pela imprensa. É uma conspiração do silêncio. Cada vez que você fala um troço desse, esse cara está inventando. Eu estou lendo atas de reunião. Esses assuntos estiveram no site do PT durante anos. Anos. Aí o que disse um, o que disse outro, etc. Quem era o porta-voz desse grupo? Quem é que é o porta-voz desse grupo? Intuitivamente. Quem é que é o cara que fala pelo grupo? Lula. Essa era a função dele, ali naquele momento. Estamos falando de 89. O que se decidiu nesse fórum? Não temos mais dinheiro. Então, tinha um teórico italiano, que era o Gramsci. Não sei se alguém já ouviu falar disso. O Gramsci... Tem um jornal ainda. Hã? Tem um jornal chamado Gramsci. Tem, mas o Gramsci foi um... Inclusive, ele gerou, por conta disso, gerou uma controvérsia... Bom, exatamente. Então, o senhor Gramsci, na época... Rápida, é que a história é comprida, mas na época do Mussolini, ele foi preso, ficou anos e anos preso. Ele era um comunista daqueles religiosos, quase, entendeu? Então, ele ficou, por convicção, preso lá. Ele escreveu os cadernos do cárcere. E o caderno, basicamente, a teoria dele diz o seguinte: você não pode fazer com que o país vire socialista mais pela revolução. A Revolução Russa, naquele tempo, ele dizia, foi a última que aconteceu. Nunca mais vai acontecer um negócio desse. Você tem que fazer com que o processo socialista se dê nas entranhas do capitalismo. Você tem que usar o sistema da melhor forma possível e fazer com que a coisa aconteça. Como? Você tem que fazer com que ele seja financiado pelo que já existe, processo de nucleação, você ter pessoas em todos os lugares, etc. Bom, tem toda uma teoria a respeito disso, que anteriormente ela era rejeitada. Esse Fórum de São Paulo, quando se viu frente a esse problema, adotou esse modelo. E esse modelo gerou a situação de Campinas, ou seja, concentrar esforço todo para se eleger um lugar ou dois, Porto Alegre. É que a gente esquece das coisas. Você se lembra que Porto Alegre se elegeu um prefeito que, na época, fez um acordo com o jogo do bicho? Você se lembra o que aconteceu com esse rapaz que foi morto aqui em Campinas, o prefeito lá, o Toninho? Como é que isso aconteceu? Ele fazia parte de... Hoje já se sabe, está no jornal isso. Quando ele percebeu o sistema de corrupção, ele aceitava que isto existisse para financiar o partido para fazer o socialismo. Mas, quando ele percebeu, o pessoal estava metendo a mão também, aí ele foi... Bimba, mataram o sujeito. Hã? Igual a Santo André, mesma história. E quando você começa a olhar, o mensalão é quase uma consequência disso. Olha, o Brasil tem tanta sorte que aparece um outro escroque como esse Jefferson e põe tudo a perder. Porque, se não fosse isso, o negócio já... Você pode imaginar? O Zé Dirceu queria destacar. Mas o Zé Dirceu estava na Casa Civil. A Casa Civil é onde as coisas acontecem. Você sabe quem era a secretária, a segunda do Zé Dirceu, nesse Fórum de São Paulo? Bom, só dizer para vocês, o Fórum de São Paulo acontece todo ano, desde aquele ano. Ninguém entende como é que o Chaves entra aqui, sabe, de porta aberta, não precisa nada. Como é que o cara do Irã não entra em lugar nenhum do mundo e entra aqui sem maior cerimônia? Como é que esse cara agora do Uruguai, o presidente do Uruguai... Desculpe, gente, eu estou falando demais aqui, mas esse presidente do Uruguai... É um camarada que ele grunhe, ele não fala. Você fala com o cara, ele grunhe. Ele ainda está naquele comunismo lá de trás, não sei o quê. Então, essa turma hoje... Por que vocês acham que, por exemplo, na Bolívia, o cara é eleito lá democraticamente e vai toda a equipe de marketing do Lula para lá, para eleger o cara? No Paraguai, não sei quem, em todo lugar. Ou seja, o que diz a teoria do Gramsci? Temos que ter uma fachada democrática, né?
e vamos comer isso tudo por dentro. Então, você vê, por exemplo, o que está acontecendo hoje? Você pega todas as Petrobras, Correios, etc., todas essas empresas estatais. As verbas todas de publicidade estão todas na Casa Civil. Todas elas na Casa Civil. Eu ando muito no interior de São Paulo, você chega lá, no jornal local, quem é do interior aqui? Levanta o braço. O grande artífice disso foi o Cusquinha. Também. É do interior. No interior, que cidade você é? Sorocaba e Itu. Então, você chega lá, tem o Cruzeiro do Sul, não é o jornal lá? Qual é o jornal que o pessoal lê? O pessoal lê o Cruzeiro do Sul, não lê a Folha, o Estado. Bom, esses jornais do interior estavam todos quebrados. O que aconteceu? Quando você junta essa verba toda, você chega, chama o pessoal todo e diz, olha aqui, está aqui 10 pau por mês, 15 pau por mês, etc., para o jornal, que isso é tudo na vida de um jornal desse, é sobreviver. E olha aqui, está aqui o material para você publicar, não sei o quê. A Dilma aparece todo dia na primeira página de todos os jornais, de todas as revistas do interior. Não tem um dia que não aparece porque a Dilma espirrou, porque a Dilma tropeçou, porque a Dilma não sei o quê. No mundo não tem nada parecido com isso. Qualquer país civilizado do mundo, o presidente da República não aparece no jornal todo dia. Agora, como é que você pode entender que tem 82% de aprovação? É por isso, certo? Ou seja, se nós não começarmos a perceber essas coisas, ter claro isso, né? Só que esse... Bom, eu sei, mas financiar o quê? Sim, não é tão simples. O processo é um processo, E esse processo é pendular, certo? Nós chegamos nesse ponto. Se não fosse o Jefferson, nós estaríamos já numa situação muito complicada. Bom, gente, eu não quero... Mestre, uma perguntinha. Badaró, meu nome. Essa história de burocracia, há muito tempo se fala nisso, e apareceu aí um deputado, o Sintra, né, para reduzir a burocracia com imposto único. Fala e nunca se aprova isso. Os empresários financiam os candidatos e não cobra dos candidatos? Qual é o correto? Financiamento público, hoje é misto, né? Financiamento público ou privado dos candidatos? Olha, esse é um assunto também que merece debate maior, etc. Agora, uma coisa que a gente sabe, financiamento público só vai fazer com que o status quo permaneça. Então, vou ficar restrito aos partidos que existem, etc., e acabou. Você não vai ter possibilidade de ter crescimento de nenhum outro, nem nada. Além do que, é ineficaz, porque ninguém vai deixar de fazer com que isso aconteça. Quando você fala os empresários, a gente precisa pensar um pouco e não generalizar um pouco a coisa. Quando você vê, nós temos o que nós temos de quem são os grandes patrocinadores de campanha no Brasil. Isso é público hoje, é só olhar. A empreiteira, de uma maneira geral, que não tem outro jeito a não ser fazer isso. Esse é o outro lado da história também, é o lado perverso da história. Se você pega as grandes empreiteiras, elas financiam todos os candidatos. Não é que financia um, financia todos. Por quê? Porque ela tem que... O imóvel que vocês vendem é feito por uma grande empresa, não é por um pequeno empresário. O pequeno empresário é uma outra história. O pequeno empresário está nadando na sobrevivência. Ele está tentando escapar dessa situação, que, inclusive, está cada vez mais difícil, porque você tem, hoje, um aperfeiçoamento brutal da arrecadação. Além disso, você tem isso, né? Você tem a maquininha, você tem hoje... O pessoal está todo se queixando que a comida em São Paulo está muito cara, né? E está mesmo. Mas o que aconteceu? Está todo mundo pagando imposto, aumentou 30%, 40% o preço que antigamente esse preço o pessoal não punha no bolso. O pequeno empresário a concorrência fazia com que o preço ficasse baixo. Na hora que você tem que botar a maquininha lá e o estacionamento e não sei o que, sobe 30%, 40% no mesmo ato. Então, mas os empresários... Sim, mas os empresários... Empresário é uma coisa muito ampla. Então, você tem uma realidade hoje que é essa. Você tem a grande empreiteira, você tem bancos. Quantos bancos você tem no Brasil hoje? 6. Você tem 2 estatais,
2 estrangeiros e 2 nacionais. É isso. Então, para você ter... E para governo, isso também é interessante, porque é mais fácil você controlar meia dúzia de bancos do que controlar 300 bancos. Então, tudo isso, quando eu digo para você, faz parte de um processo que é um processo de controle total. Eu estou falando... Por favor, eu não acreditem em nada do que eu estou falando. Desacreditem em tudo que eu estou dizendo. Certo? Não acreditem em nada. E vão atrás dessa informação para ver. O Fórum de São Paulo existe desde 89. Ele é repetido todo ano. Ainda há pouco tempo, a última vez, não foi em São Paulo, foi lá no Norte, que foi o Chaves, foi não sei quem. Hoje já fala no jornal, Fórum de São Paulo, não sei, a reunião número 18, eu não me lembro mais que número está. Mas se fala que quem manda no governo é o capital. Então, essa burocracia teria que mudar, teria que reduzir. Agora, diz que a burocracia ela traz emprego, porque se acabar com a burocracia, vai ter desemprego. A burocracia é absolutamente necessária. A burocracia é saudável, senão vira uma zona danada, ninguém vai se entender. Mas a burocracia tem que estar a serviço. Ela tem que estar para ajudar com que o negócio seja feito, para que você dê igualdade de condições para as pessoas. Olha, se eu tivesse a solução para tudo, seria uma maravilha, né? O direito de dever. Eu não posso dever por quê? Porque hoje... É isso mesmo. Hoje eu tenho uma substituição tributária. É isso mesmo. Me tira o direito de ficar devendo. Esse assunto de substituição tributária, nós podemos ficar uma noite inteira falando sobre ele aqui. Mas o que é... Vamos tentar simplificar a coisa. Qual é de todo o sistema de governo, qual é o sistema que está mais aperfeiçoado? A arrecadação. Então, a arrecadação no Brasil, nós temos no Brasil o segundo maior processador de dados do mundo. O sistema de processador, que é o Tiranorex Taurus, que é Tiranorex, uma coisa assim, teve que ter uma autorização do Senado americano para poder entrar no Brasil, porque a capacidade de processamento dele é uma coisa brutal. E, às vezes, o cara diz assim, mas espera um pouco, se a gente usasse essa... Nós temos capacidade, então, nós temos inteligência para fazer a coisa. Por que não usa isso para a gente melhorar a marcação de consulta, né? Forças ocultas que não deixam? Pois é, não. Mas o que eu vou lhe dizer é o seguinte, a nossa... Por que a gente está aqui? Porque acredita que isso pode mudar, certo? Você está vendo hoje, estou te falando, o negócio do impostômetro, temos o gastômetro, você tem hoje a nova lei das contas abertas. A hora que a população começar a entender, certo, que ela paga, logo ela tem o direito, isto muda muito. Não é que muda em 24 horas, não vai mudar em 24 horas, mas é um processo. E a nossa indignação tem que ser no sentido positivo, de tentar fazer com que a coisa... Você sabe, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Nós temos tido contato com as 3 receitas, federal, estadual, bastante constante, né? Para eles não estão aguentando mais. Essa história de medida provisória, eles não estão dando conta. Porque criaram um tal emaranhado, e eles mesmos se colocaram numa situação jurídica que, se não atender aquilo, os caras vão em cana. Eles criaram uma situação tal que também... Então, para eles também não está aguentando mais. Então, isso, o bom senso é alguma coisa que demora um pouco, mas ele tende a acontecer. Então, eu acredito que não podemos ter tempos melhores se a gente tiver um mínimo de organização, um mínimo de espírito público, que eu acho que todos nós temos, né? Vocês todos acordam cedo, vão batalhar. Eu estava brincando aqui com o Licínio. Eu tinha uma época que, na fábrica, lá nós tínhamos muitas visitas, né? E, então... tinha uma espécie de uma jardineira que botava o pessoal, porque tinha que andar, não sei o quê. Então, a jardineira, a gente chegava de longe assim, via a jardineira, na hora que parava, saía todo mundo em ordem, etc. Mas quem é esse pessoal? Não, esse aí é o pessoal da escola de contabilidade, etc. Tal, né? Aí, de repente, se via, parava a jardineira, ia um para cá, outro para lá, outro para cá. Quem era? Quem era? Corretores, eram os vendedores. Etc. Por quê? Porque a gente rompe. Não é isso? Quando alguém diz não, parece que fica dá mais vontade ainda, não é isso? O cara diz, aqui não pode, aqui não... Não pode o quê? Você vai ver. Acaba e vai, e volta, e vem, e volta, e insiste. Essa é a diferença de quem faz as coisas acontecerem, né? Sem desmerecer. Eu não estou desmerecendo o contador, não é isso.
O que eu estou dizendo é que tem pessoas que rompem, né? E vocês são essas pessoas que rompem, que fazem a diferença, que faz com que as coisas aconteçam, né? Se não fossem vocês, essas coisas não iam acontecer, não ia ter o comércio. O comércio aproxima as pessoas, gera necessidades, né? Então, de uma maneira geral, vocês são esses agentes. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade boa aí de fazer a nossa parte, tá bom?